Meu amor, Oiê! Tudo tudo bom? bem? Tudo jóia. Olá! Deixa eu ver se eu consigo equilibrar meu celular aqui que tá difícil, menina. Ah, deixa eu ver. Menina, Que esse fone de ouvido que não tá me ajudando. Se cair, é porque caiu o celular e eu ponho ele em pé de novo. Boa só não me noite. machucar. Boa Ah, noite, ok. Tatá. Boa noite, Tati. Então, tá bom. Já me apresentei, já fiz alguns agradecimentos. E aí eu esperei você entrar, porque eu quero te falar uma coisa rápida para a gente começar o nosso bate-papo e você se apresentar. A primeira coisa, junto com uma professora da rede pública de ensino, eu faço questão de ressaltar isso. Eu quero enfatizar o dia de hoje, que é o dia ah, da consciência LGBTQI+. Então eu quero para todos os meus amigos, para todos que vão além desses meus amigos, dizer que a gente está junto, que eu quero que esse mundo tenha, assim, esse orgulho que eles chamam, o dia do orgulho LGBTQI+, recebam o nosso, né, esse carinho, o nosso amor, o Opa, nosso acolhimento e tudo isso. E quero dizer para você que faço questão de você ser a minha primeira convidada nesse projeto novo meu, porque é uma professora e eu tenho muita admiração por você. Conte de você, lindinha. tá? Bem-vinda. Boa noite, Tati. Aqui eu tenho o meu chá Tati, que é a minha canequinha aqui de línguas estrangeiras, né? Vou Fiz fazer um o meu chazinho de enquanto você fala. que fiz aqui um chazinho de camomila, porque em tempos de pandemia, em os tempos de hoje, tá tudo muito complicado, então vamos no chazinho de camomila para ver se a gente acalma um pouquinho, né? Isso. Bom, então para todos os meus e minhas amigues, todos os meus e minhas alunos, grande beijo. E o nosso dia é todo dia, né? É o dia de todas as comunidades, mas hoje, principalmente, para lembrar que é dia de luta. É dia de força e estamos juntos. Estamos todos juntos, né? Isso. Como Ai, assim? que delícia, que caneca chique, gente! Vou até tomar um gole do meu chá também aqui. Hum, Gente, eu tô chazinho que vendo o meu tanta gente maridinho legal trouxe. entrando aí. Olha, tem um Depois a monte de gente. gente. Ai, eu nem olhei, menina, olha só. Que mancada. Viajante, né, de primeira viagem aqui, não sabe como é que funciona, não fica olhando quem está entrando e quem não está. Bom, quem é Tá Samira? Ou quem é a Teacher Samira para muita gente, né? A Samira começou com muito pequenininha, com estímulo para o estudo. Né? Tem uma irmã maravilhosa que desde pequenininha já me ensinava as cores, os números, os animais. Foi ela quem me estimulou primeiro aos estudos de língua inglesa. E aí, depois, quando éramos adolescentes, Tati e eu já estudávamos juntas, na mesma escola. Eu comecei a estudar inglês, me apaixonei. Primeira aula de inglês que eu tive, eu olhei para aquela professora maravilhosa, minha professora, minha primeira professora Mônica Viciana, uma profissional incrível, uma amiga maravilhosa. Eu fui para ela e falei, teacher, eu também quero ser teacher. Aí ela sorriu para mim, aquele sorriso lindo dela, e falou, continue estudando. Só isso. E eu acho que o estímulo é tudo. Essas duas pessoas, né, foram as principais aqui, assim, na minha vida, da escolha da língua inglesa. Foi a única coisa que realmente me tocou de verdade quanto a estudos, foi a língua inglesa. Né? Eu era uma aluna mediana na escola, mas o inglês chegou para ficar. Eu sempre gostei muito. Né? Eu já vou começar no meio da sua apresentação te fazer uma pergunta. Opa, Você acha que, além desse dom, desse desejo, do gostar, o papel de alguém foi fundamental na sua escolha? É fundamental isso, essa referência?
Eu acho que sim. Para mim foi. Eu não sei se é para todo mundo, mas para mim foi. Para mim foi. Eu vi, sempre admirava muito as pessoas que falavam inglês. Falava, gente, como é que é nesse negócio de falar em outra língua? Que coisa incrível! Escutar música e entender, e assistir filme e entender. Me Eu achava sonho. o máximo. Nossa, as primeiras músicas que eu comecei a entender, falava, ai, não gosto mais dessa música. Ou então, ainda bem que eu gosto dessa música. É muito legal, né? E a cultura que roda em volta de uma língua, às vezes a piada não tem graça em outra língua, né? Se você traduz, não é a mesma coisa, né? Tanto que as adaptações de desenho animado brasileiras são incríveis. Eles fazem umas adaptações maravilhosas, porque não dá para traduzir. Tem coisa que não dá para traduzir ao pé da letra que não funciona, né? Então, é muito bacana. Mas voltando para a minha formação, fui para a escola de idiomas, continuei estudando bastante, fui fazer faculdade um pouco mais tarde, né? Primeiro fui mãe, depois fui para a faculdade. E na faculdade eu já tinha o domínio da língua inglesa, porque eu já dava aula na escola de idiomas. Então, eu paguei a faculdade dando aula de inglês. E foi muito bacana, porque eu pude auxiliar muitos colegas de classe também, e esse sentimento de ajudar é muito bom, né? Quando você ajuda o outro, você ajuda a si mesmo, né? Eu acho que é tão importante quanto, né? Você ajuda o outro, você ajuda a si mesmo. Porque se a gente não se ajudar, quem é que vai, né? E comecei a dar aula em colégios particulares também, foi muito bacana, e também iniciei com uma outra grande amiga, que é a Ana Cristina Miranda, maravilhosa, né, que me colocou no colégio, me indicou, foi muito bacana, e desde então nunca mais larguei delas. Né? Ana Cristina até hoje eu tenho bastante contato, é maravilhosa, admiro demais, também grande amiga e também grande profissional. Tem um hey teacher aqui, hey! Tudo bom? Eu vi o Rei Tito, eu só vi o olharzinho da professora, assim, ó. Quem é? Adoro! É, Vamos trocar? encontrar, só preciso falar isso, que encontrar aluno na rua é uma coisa maravilhosa. É maravilhoso, todas as vezes. É aluno e ex-aluno. Como é gostoso ver as mudanças que tiveram e saber o que aconteceu com aqueles alunos. É muito bom, muito bom. Diga, diga. Não, eu queria dizer assim, o meu papel, o que eu quero trazer, é essa, eu vou dizer uma palavra que a gente usa ou ouve pouco, que é a Hum. empatia. E eu acho que uma das coisas que vem embutido em quem escolhe ser professor é o poder e a capacidade de se colocar no lugar do outro, se doar para o outro, fazer para o outro. Por isso que eu acho que tem vários motivos, mas esse é um dos motivos pelo qual eu admiro muito quem é capaz de dar aula, né? de passar conhecimento para outra pessoa. Então, eu estou pedindo para você falar um pouco também da sua carreira, de como você chegou depois ao ensino público, para as pessoas entenderem que tem vários caminhos. E um deles é você cresce, amadurece, faz faculdade de letras, depois você me corrige se não for isso. Uhum. Você escolhe uma língua determinada, você estuda aquela língua, você pode ir para o ensino público. No seu caso, você foi estimulada desde de criança a frequentar uma escola de inglês, já tinha conhecimento da língua, isso e essa paixão por isso te trouxe até onde você quis. E eu falo essa questão de influência, de como chegou e tal. Hoje, aonde eu quero chegar na empatia, aonde eu quero fazer esse gancho, né? Tá. Você hoje, como professora de uma língua inglesa, de uma cultura diferente da nossa cultura, depois eu vou chegar na pandemia, mas agora eu queria que você traçasse para mim um pouquinho de como você sente a capacidade hoje dos professores, das pessoas, dos seus alunos, como tem acontecido esse processo da gente entender o outro. Você acha que isso ainda vigora? Está mais difícil? Fala um pouquinho para mim sobre isso, para a gente. Não tem como dissociar da pandemia, né? Muito, muito complicado. Eu fiz sim letras, você escolhe português mais um ou mais idiomas que você queira estudar, né? Como faculdade. Eu escolhi língua inglesa, tenho alguns amigos que escolheram
língua espanhola, conheço gente que escolheu francês, né? E é muito gostoso dar aula, é muito bom. E isso me faz muita falta. A aula presencial me faz muita falta. E o ano passado foi muito complicado, né? Tá longe dos alunos. E na escola pública, onde eu estou há 8 anos, né? Eu tenho acho que 22, 23 anos lecionando inglês, entre escolas de idiomas, aulas particulares, empresa, colégio, e 8 anos de prefeitura, né? E eu me achei muito na escola pública. A gente tem uma liberdade gostosa para trabalhar, não tem essa preocupação de terminar o livro, né, que é muitas vezes cobrado em determinadas redes. Eu não preciso terminar o livro, eu não preciso acelerar se o aluno não entendeu. Eu posso esperá-lo, eu posso ir no ritmo dele. É muito bom isso e é muito respeitoso com os nossos alunos. É muito bom, né? E a escola pública é incrível. Eu tenho parceiros maravilhosos, conheço professores, profissionais incríveis, né? O pessoal critica muito a escola pública, mas a escola pública faz milagres. Eu vejo o trabalho dos meus colegas e eu admiro demais. E aprendi demais com eles também, né? A transição da escola particular para a escola pública foi muito importante para mim, na minha transformação como pessoa, não só como profissional. Foi incrível entender o que é uma greve, o que é uma paralisação, e o que é Por uma que aquilo luta acontece? diferente. Por que aquilo acontece? E os professores, principalmente de história, tiveram assim, um papel fundamental para eu entender isso tudo que aconteceu. Eu vivia numa bolha e eu não sabia. Quando eu estava só na rede particular ou só em aulas particulares, que eu continuo gostando muito, e abriu um outro caminho, abriu uma outra janela e entrou muito sol de repente. E aí até acostumar com toda essa luz, opa, não me derruba não, até acostumar com toda essa luz foi um caminho longo. E eu acho que vai ser um caminho longo para sempre, né? É muito bom, é um trabalho muito gostoso. Nós fazemos vários projetos nas escolas. Em uma das escolas que eu trabalho, nós temos alunos surdos e é maravilhoso porque eles me ensinaram Libras, que é incrível, uma outra língua. E, gente, que língua linda! Libras é demais. E eu queria muito aprender mais. Sempre que eu estou assistindo TV e tem um intérprete de Libras, eu fico ali olhando. Eu falo, esse sinal eu sei. Esse sinal eu acho que é isso. É muito bom. É muito bom. E os alunos ensinam a gente demais. Também é muito bom. Que bom. E Que você mais que eu tinha que cobrir na sua pergunta? empatia, empatia. Ah, sim, sim. Então, olha essa coisa linda dos nossos alunos, né? Eles também nos aceitam e eu acho até que o aluno aceita mais o professor do que o professor aceita o aluno. Eu acho, realmente, eu acho que a aceitação que vem do aluno é mais evoluída do que a aceitação do professor. É um olhar que julga menos, na minha opinião, né? E eu adoro trabalhar com pequenininhos, adoro o ensino médio, adoro todas as idades, é muito gostoso. Eu só não trabalhei ainda com o ensino em universidades, né? Mas é muito bom. E esse olhar cuidadoso e carinhoso é muito importante, porque ainda mais nos dias de hoje, ninguém está bem. Então, a gente não pode minimizar a dor do outro, como a gente também não quer que minimizem a nossa. Tá? Eu tento tomar o cuidado de que se um aluno está muito cansado, por exemplo, numa aula, e não está a fim de participar, eu não posso ficar forçando. Eu não sei o que aconteceu no dia daquele aluno ou daquela aluna. Eu não sei. Eu não sei o que aconteceu na casa daquela pessoa. E eu sempre deixo um espaço aberto que se o aluno ou a aluna quiser conversar, eu vou sempre ouvidos, vou dar um jeito. E a gente tem que ouvir. A gente tem que ouvir. Muitos, uma vez um relato de um aluno falando assim, professora, você sabe por que a gente conversa tanto na aula às vezes? Falei, putz, essa eu quero saber. Opa, essa eu quero saber. Né? Oi, caiu, escorregou aqui. Aí ele ou ela me falou assim, porque a gente não tem com quem conversar em casa.
casa a gente fica isolado. Ninguém não conversa com ninguém. Falei, putz. Aí chega aqui a gente quer conversar. Falei, entendi agora. Então, a aula precisa ser adaptada de uma forma que o aluno tenha o espaço dele. A aula é para o aluno, para a aluna. Né? Vou dar aula para quem? Para as paredes? A gente tem que se adaptar. Tem que se adaptar. Isso não acontecia na nossa época. Era sentar, assistir a aula, anotar, tirar nota na prova. Acabou. Acabou. Isso não se adapta mais. Acabou. Não, eu ia falar até, eu brinquei com você que quando a gente bater esse papo, eu ia falar uma coisa pra gente entrar nesse universo cringe, assim que se fala. Risos, RS. Que quando a gente fala, a gente vai pincelar um pouco da história de escola, depois eu tenho até uma coisa para falar para você da escola pública, mas eu falo da nossa época, a gente não tinha muita coisa, mas a gente tinha. E aí você estava me falando que você organiza o Halloween na sua escola, né, entre outras coisas. E na nossa época tinha festa junina, tinha muita gente que não é de São Paulo não vai entender isso, mas a gente ia ao Play Center, lembra que tinha as excursões? Que delícia, era bom demais. A gente tinha a festa junina, que eu falei, tinha gincana na escola. Então, a gente não tinha celular, mas a gente tinha algumas atividades que eu não sei como é que tá isso hoje. Mas, então, gente, eu estou no quintal de casa e tenho 3 cachorros, tá tudo certo. Não, beleza. E a gente tinha, eu falo, isso é cringe a gente falar isso, mas na nossa época tinha tudo isso. E era diferente, né? Então, quando você fala hoje a necessidade que o aluno tem de vir para a escola e conversar, que tem essa questão do celular, eu nem vou entrar muito bem nesse mérito agora, mas a gente pode falar disso um pouco mais para frente. A gente bagunçava tanto, a gente tinha tanto assunto, a gente fazia tanto, tinha tanta vida. E quando eu falo para você de empatia, eu tenho medo dessa tecnologia, que ela é ótima em vários fatores. Hoje a gente não trabalha sem internet. Eu trabalho numa empresa aqui em Peruíbe, que atende o Brasil inteiro, e a gente precisa se comunicar através de e-mail, WhatsApp, enfim, a gente sabe que não vive sem. Mas, ao mesmo tempo, sinto a falta desse todo pega-pega, sabe? Do esconde-esconde. Sim. E aí, como que tem sido o Halloween agora, os ensaios? Como que a escola ainda tem isso na escola pública, não? Tem. Na escola onde eu trabalho, nas escolas onde eu trabalho, sim, nós temos. Adoro. É maravilhoso. Tenho fantasias, né, de bruxa, me maquio. A gente prepara a escola, a gente leva doce, a gente conta história. É muito bom. Com o ensino médio, a gente faz festa, os alunos levam as músicas deles, é maravilhoso. A galera se fantasia. Ai, porque a escola não é só aula dentro da sala de aula. Né? A escola é cultura, a gente tem que trazer cultura de tudo quanto é lugar. E não só o Halloween, né? Mas o dia do folclore, a festa junina. Adoro ensaiar uma festa junina. A molecada é bom demais. Né? Ai, a gente tá no mês de junho e não tem quentão. Segundo ano sem festa junina é uma tristeza. É uma tristeza. Né? E sem o Halloween também. E aí as redes sociais ficam mostrando, né, os flashbacks. Ah, olha só um ano o que foi. Eu falo, meu Deus, que saudade disso. O contato físico, a gente estava muito acostumado com o contato físico. A nossa geração, principalmente, os mais jovens, estão lidando melhor com isso. Eles, principalmente os nativos, né, digitais, lidam muito melhor com a tecnologia do que gerações mais antigas. Né? Sim, millennials mandam muito bem. Né? Os mais jovens, millennials principalmente mais para frente, nossa, esses detonam. Agora, da gente para trás, a gente apanha mais com tecnologia. Né? E mesmo assim, a gente vai se adaptando, vai estudando. Né? Mas
eles ensinaram muito pra gente também, quanto à tecnologia. Professor, faz desse jeito, professor, não tá compartilhando a tela, faz desse jeito. E, e é muito bom, porque a gente consegue ajudar os professores que também têm mais dificuldade, né? Não tem só professor de 20, 30 anos, né? A gente tem os nossos professores que têm menos experiência com tecnologia. E não é um pré-requisito para nenhum professor, até agora, saber de tecnologia. Então, todo mundo teve que engolir a seco a tecnologia. Assim, faz agora, não sei, se vira. É isso, não tem o computador, se vira. Não teve empatia com o professor. É faz, se vira. E exigir que o aluno entre em aula é muito complicado também, quando a gente pensa que na rede pública, muitos não têm nem internet. Não tem. Muitos planos de dados não cobrem internet suficiente para o aluno assistir um vídeo de 20 minutos. E a gente tem que ter empatia e entender e respeitar isso. Como é que eu vou pedir para um aluno assistir 2 horas de aula todo dia sem internet? Não posso. Eu não posso. Como Eu tenho que ter uma variedade de atividades. Faz isso, faz agora, faz aquilo, manda uma foto, ou faz esse formulário. Tem que ter várias ferramentas para ajudar e avaliar o aluno. E você sentiu muita evasão de aluno? Infelizmente. Infelizmente. Alguns a gente até caçou na unha via redes sociais, né? Porque muitos perderam o emprego, não tinham como pagar mais internet. E como é que a gente faz? Como é que a gente vai reprovar um aluno? Como é que ele vai ser punido por algo que não é culpa dele? Isso não pode acontecer. Nada do que está acontecendo é culpa de nenhum aluno, né? E a gente tem que pensar em ajudar. De que forma eu posso ajudar esses alunos? Muitos, a gente soube que estavam em situação frágil em casa pelas redes sociais. Então, nós fizemos projetos nas escolas. Os professores se juntaram, não foi nada da rede pública, os professores mesmo se juntaram, vamos juntar uma grana, vamos fazer aqui o que dá, vamos comprar coisas e vamos fazer cestas básicas para os alunos, e cestas de higiene também. Então, nas 2 escolas que eu trabalho, isso foi feito. Um projeto muito bacana, eu acho que a gente conseguiu ajudar bastante gente, conseguimos distribuir bastante alimentos e produtos de higiene, principalmente, tinha gel, álcool em gel, tinha água sanitária para limpeza também, a gente conseguiu até doação de absorvente, foi incrível, foi um trabalho bastante, prazeroso e uma satisfação assim enorme de saber que a gente está sendo útil, sabe? Porque muitas sensações dos professores é que não está conseguindo fazer o trabalho direito. Né? Por mais que a gente faça, e agora a gente trabalha 3 vezes mais, porque além da aula presencial, tem a aula pela internet, e a gente ainda tem que preparar um material impresso para quem não consegue ir para a escola ou não quer, porque tem o direito de se proteger contra a pandemia. E também não tem internet para online, então vai buscar o material impresso. Então, a gente tem que preparar 3 tipos de atividades diferentes com o mesmo salário. Agora, eu vi um projeto, eu só vou pincelar isso, porque eu não tenho essa informação, depois eu posso até tentar trazer. Tem um projeto, eu não vou entrar no âmbito de política, mas tem um projeto em São Paulo que parece que foi aprovado para a higiene pessoal das meninas, para compra de absorvente para a escola. Projeto do Estado. Projeto do Estado? Então, que foi aprovado e que parece que vai ter distribuição porque tinha evasão de meninas que faltavam à escola no período menstrual, justamente porque não tinha dinheiro suficiente para compra de absorvente na rede pública de ensino, né? Sim. Depois, você sabe falar um pouquinho mais sobre isso? Eu li, mas sim, não tenho informação completa. Eu não sei a parte de quando vai começar, mas sim, vai ser distribuído absolutamente nas escolas estaduais de São Paulo, né? Não abrange ainda as municipais, mas eu espero muito que isso aconteça. É que os alunos mais velhos estão nas escolas do estado, a prefeitura tem alunos mais novinhos, né? Então, faz bastante sentido isso. A maior parte do ensino médio, principalmente, está nas escolas do estado. E é muito importante, né? Porque é uma situação, infelizmente, tabu, que não se fala sobre o assunto.
né? Mas as meninas menstruam, né? Todos os E meses. como é que faz? Se não consegue comprar absorvente, se não consegue doação de absorvente, como é que faz para ir para a escola? Acho que vai faltar. E a gente tem que entender isso também. Porque é ser humano e isso é do ser humano, né? Então a gente tem que ter também empatia, mais uma vez, e entender que é uma coisa que tem que ser trabalhada. Não pode ser tabu, tem que ser falado. E eu acho ótimo que essa ajuda venha diretamente nas escolas. A gente tem muitas meninas que acabam faltando a aula, não é porque quer, mas muitas vezes ou por vergonha ou porque realmente não tem condições físicas para ir, né? Peraí. Eu acho que já tem um projeto. Eu preciso trazer mais informação, porque tem um projeto que já é feito com mulheres presas nas cadeias públicas tem uma ONG que arrecada para poder levar isso para dentro das cadeias, e eu nunca tinha pensado, olha isso, de como funcionaria isso nas escolas. O Felipe, meu filho, quando ele estudava numa escola aqui próxima, ele trazia alguns relatos muito parecidos, mas ele me trouxe um que me chocou, que nem cabe muito nisso, mas que ele falou que tinha as crianças cheirando pó de giz, do giz branco. E aí ele perguntou por que as crianças estavam fazendo isso. E eles estavam dizendo que estavam imitando os pais que faziam isso em casa. E aí, quando ele me trouxe essa informação, falei, nossa, Passada, porque né? eu fiquei passada. Eu não imaginei, eu nunca tinha ido até essa linha de pensamento do quanto isso influenciaria, como isso estaria agora. E aí a gente teve uma conversa muito interessante, levei isso até o colégio para que eles pudessem abordar, e tinha um programa, o ProErd, que eu não sei se tem ainda, Sim, tem sim, tem sim. e é muito importante também, eu acho, para poder conversar sobre isso, e foi assustador, mas É, acabou ProErd, trazendo essa geralmente consciência no quinto ano eles têm, quando eles têm 10 anos. É muito bom. que falam Né? sobre isso, né? Sim, e quem ministra é sempre um policial, né? Pelo menos até onde eu sei, é sempre um policial que ministra essa orientação. A Né? orientação. Tá, É então muito agora bom. vamos voltar para esses projetos. Você tinha falado do projeto dos professores que se uniram, muito legal. E aí você também participou de um projeto em que você gravou aulas, virou atriz, além de professora, Ah, para conseguir entregar conteúdo para os alunos. E ai, aí sim. porque eu quero trazer a visão do professor agora. A gente tem isso sempre, mas pertinho das pessoas que estão aqui conversando com a gente, eu vou te fazer um adendo. Eu vi, tem algumas amigas muito queridas nossas, tem muita gente que eu adoro que está aqui participando com a gente, e tem algumas pessoas que estudaram comigo no Joaquim Silvado, que foi a escola com 15 anos onde eu conheci você, e eu conheci através de um professor, Ricardo Novo, que era nosso professor de educação física, e que trouxe essa joia para minha vida, que foi você. Então, até esse presente veio através de um professor para mim, tá? Beijo no ombro. Agora me Olha fala só. desse projeto Ah, sim. que eu gostaria que você falasse. Eu queria trazer para as pessoas o perrengue Nossa. também que o professor passa. Oi, nossa, sim, 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 sim. Foi um convite que a Secretaria Municipal fez para mim e para minha grande amiga Daline, né, que também é uma professora, uma profissional maravilhosa, que admiro demais, e acabou aproximando ainda a gente demais, né, porque a gente teve que trabalhar junto todo santo dia pela internet, né, então a gente entrava em videochamada todo santo dia, mas antes dessas videoaulas, eu preciso lembrar que assim que entrou a pandemia, parou tudo, todo mundo ficou em casa e é isso. Tá, e aí, como é que vai ser? Os alunos vão ter aula? Com que material? Que material que os professores vão seguir? Né? Porque assim, ficou todo mundo perdido, inclusive a gente. O professor também se perde.
né? A gente não é o Waze. A gente ficou bem perdido no começo. E aí, a convite da Secretaria Municipal, a gente tem que agradecer muito o Felipe, a Kátia, a Mayra, que são, nossa, pessoas que eu admiro demais e que deram essa oportunidade pra gente. Eles chamaram a gente, convidaram a construir um material para a cidade de São Paulo, para ajudar os alunos a dar continuidade aos estudos. Então, nós tivemos que estudar vários documentos, o currículo da cidade de São Paulo, que é o nosso guia do que o aluno, o que se espera que o aluno saiba no final daquele ano letivo, e em cima desse material e de alguns outros, nós construímos o Trilhas de Aprendizagens, né, que agora é a nossa menina dos olhos, né? Esse material ajudou muitos alunos a estudar. Então a gente tinha que construir de uma forma que o aluno conseguisse estudar sozinho, porque infelizmente muitas famílias não têm como ajudar. Ou porque trabalha, ou porque a própria família é analfabeta. Então o aluno tinha que ter condições de pegar aquele material e tentar fazer o máximo sozinho que ele pudesse. Enquanto os professores iam se adaptando e que meios iam ser usados para os professores poderem acessar os alunos. E aí construímos esse material a toque de caixa. Então saiu com alguns erros, porque precisava sair de alguma forma, né? Então o volume 1 saiu com o trabalho dessas 3 pessoas, o Felipe, a Mayra, a Kátia, trabalharam bastante em cima desse material, e aí a luz chegou na cabeça deles falando, gente, chama mais gente para trabalhar com vocês. E aí a gente teve essa oportunidade de ajudar no material de língua inglesa. Construímos, né, da Aline e eu, várias séries nesse volume 2. Também fizemos revisão. E aí recebemos também o convite para gravar videoaulas, para não dar risada, gravar videoaulas em cima do trilho de aprendizagens, para que os alunos pudessem ver um professor falando com ele, explicando alguns exercícios. Então a gente pegou alguns exercícios principais, alguns conteúdos, e aí gravamos várias aulas, passamos 2 dias inteiros gravando um monte. E eu fiquei com o Fundamental 1, de primeiro a quinto ano, a Aline ficou com o Fundamental 2. E aí a gente espera que tenha ficado bom. Eu não sei quando vai ao ar, né? Tanto que assim, eu construí esse perfil do Teacher Samira Lopes por conta disso. Tanto que ele não tem nada ainda, né? Eu acabei não colocando nada nesse perfil, porque a gente continuou trabalhando com outras coisas e falta hora no meu dia, né, para colocar conteúdo nessa página. Mas ela vai crescer, com certeza, né, para realmente auxiliar professores e alunos a estudar. É isso que eu quero. Me disseram muito isso, né? De que quando o professor foi para casa trabalhar, triplicou o trabalho, né? Não foi um... Não é da 1h30 às 6h30. Não é da 1h30 às Não é, 6h30. Não é. Não é. Né? Principalmente porque assim, a gente dá aula mesmo pouquinho, só um pouquinho, com o aluno ali, com aqueles poucos que conseguem entrar, que assim, chutando o máximo assim, quando entra metade da sala é muito. Quando entra aluno, é muito bom. Né? Mas muitas vezes não tem condições. E eles estão perdendo muito com isso, é muito complicado. A gente perde, eles perdem, o país perde. Eu tenho medo do reflexo disso daqui a uns 10, 15 anos, né? Ou até um pouco antes. Então, eu vou até te interromper, porque assim, pode ser que tenha, pode ser que não. Porque o aprendizado, a gente recupera. Isso é o professor que vai dar conta. A aula, o conteúdo, né, o aprendizado, a escola vai dar conta. Mas a gente tem que ter as ferramentas para isso. E a gente vai dar conta. Então, o aluno que, por exemplo, estava no primeiro aninho e não foi alfabetizado agora, e também esse ano também não, ano que vem a gente tira esse atraso. O aluno estando vivo, a aluna estando viva, a família estando bem, a gente consegue trabalhar. Agora,
perder um monte de gente na família, querer não, você tem que assistir a aula porque é isso, a vida continua. Não é assim, a gente tem que ter a sensibilidade e o respeito ao luto desses alunos que perderam tanta gente, tanta gente. Se a gente não prestar atenção nos pequenos detalhes, a gente perde o aluno ali. Aí esquece, a gente não consegue mais. Então, tem evasão agora? Talvez ano que vem eles voltem. A gente tem que catar eles na unha, às vezes? Tem que catar na unha. Mas tem que catar na unha, vai deixar pra lá? Mas a gente vai tirar esse atraso. Vai tirar. O aluno estando de volta pra gente, vivo e bem, e vacinado, tranquilo, se ele não tiver uma saúde mental cuidada, ele não vai conseguir aprender também. A gente tem alunos, eu tenho relatos de professores que falam que os alunos não querem ir para a escola. Eles estão com medo de ir para a escola. Claro que estão com medo, e isso também tem que ser respeitado. Tem condições de ficar em casa? Fica em casa. Tem condições de ir para a escola e ter o distanciamento social? Se isso é possível, se dá para garantir um protocolo de segurança para essa criança, então sim, mas tem que ser garantido. Se não for garantido, não dá. Não dá. E eu fico pensando também na saúde mental. É claro que eu estou falando isso entrando num patamar muito delicado, mas eu acho que trazendo você aqui, se você puder falar um pouquinho sobre isso, de falar dessa. Tem a saúde mental do aluno, tem a falta que o aluno vai sentir de apoio, às vezes a figura mais importante dentro de casa, quando ela falta, eu digo mais importante assim, né? O pai ou a mãe, dificulta também esse processo de quem vai orientar, quem vai estar perto, quem vai poder estar junto, mas também tem, trazendo de novo o porquê você está aqui, vamos se colocar no lugar também do professor, e a cabeça do professor, né? Você quer Nessa que eu coisa seja de... sincera? Eu quero que você me fale. Eu É, quero que os ok. alunos que estão acompanhando a gente também possam ter a chance de se colocar no lugar do professor, né? Da pessoa que vai recebê-lo na escola. Eu A queria que gente você também está falasse um pouco. a gente tá tão acostumado a ninguém olhar pela gente e a gente ter que dar conta de tudo sozinho. O que nós temos, quando temos, é uma equipe legal. São os professores que trabalham junto com a gente que são legais. Ou uma gestão parceira. Quando tem, é isso que a gente tem. Mas o olhar de fora é muito raro. Muitas vezes nós temos pais julgando, pessoas de fora julgando, que professor é vagabundo, porque professor isso e aquilo. Eu não sei de onde vem tanto desrespeito com o professor, se todas as profissões são formadas por professores ensinando essas pessoas se tornarem quem elas são. Né? Então, é um desrespeito muito grande que a gente sofre sempre. Né? Então, nunca é novidade um desrespeito. É triste. E nesse momento da pandemia não foi diferente. Se vira, professor. É isso. Se vira, ó. Vai ter um álcool em gel aqui no corredor da escola, é isso que a gente vai ter. Pode voltar a trabalhar tranquilo. E é isso, a gente tem que se virar, entendeu? Tem que se virar porque ninguém olha pela gente. Todo mundo, aliás, ninguém julga. Mas, cirurgião, por que você está usando esse bisturi e não o outro? Engenheiro, mas vamos mudar essa planta aqui, engenheiro? Eu não quero essa parede. Isso é feito? Não pode ser feito. E por que o trabalho do professor é julgado também? Professor, por que você está usando essa metodologia e não outra? Eu não tiro de um chapéu de mágica o que eu estou fazendo. Eu estudei, eu me preparei, fiz vários cursos para fazer o que eu estou fazendo. Eu não vou jogar para um aluno algo que não é apropriado para ele, para aquela idade, para aquele estágio. Então, tudo tem que ser estudado em todas as áreas, inclusive quando a gente está ministrando uma aula. Então, tudo é estudado para saber como aquela informação vai chegar naquele aluno. E é algo muito vivo. O ensino é muito vivo e a gente passa por mudanças e esse método não serve mais e aquele método agora é mais apropriado. E nós temos que estudar sempre.
A gente tem que estudar sempre para acompanhar. E eu acho que a partir do momento que um professor ou qualquer pessoa da educação não consegue mais acompanhar, tá na hora de voltar a estudar. Tá na hora de voltar a estudar. E não pode ter orgulho de falar, isso daí eu sei. Ninguém sabe nada, não. Ninguém sabe nada, não. A gente tem que estudar. E a gente aprende com o colega, e a gente aprende com o aluno, e a gente aprende fazendo vários cursos. Eu não sei se você está conseguindo ler as coisas que estão passando aí, porque ou eu falo, ou eu leio. Eu vou ler o que o Leonel falou, tá? É, pois trocar vida com vida é somar na dividida, multiplicando o amor, para que o sonho dessa gente não seja mais afluente do medo em que desaguou. Quanto mais a gente ensina, mais aprende o que ensinou. De quem é esse poema mesmo? Léo, Conta pra gente aí, Leonel. Nossa, realmente. Nossa, mesmo em cursinho de inglês, você estuda. Quando você estuda para ensinar, é completamente diferente. Eu tive professores que são muito fera no que sabem, mas na hora de passar para o outro, falta empatia. Fica ali falando, e às vezes a gente fica, não entendi. Aí ele repete igual o que falou. Não é que eu não escutei, eu simplesmente não entendi. E eu tive esse problema na faculdade com teoria da arte. Era um problema para mim. Olha a diferença entre esse estilo e o outro. Eu olhava e falava, gente, eu não tô vendo diferença. Aí os colegas explicavam o que eles tinham entendido de outra forma. Obrigada. Então sempre tem que ter essa troca, né? Sempre tem que ter um ajudando o outro. A gente não tá sozinho, né? Tem que ajudar o outro. Eu acho que assim, é uma das. Se alguém um dia me perguntasse qual é a melhor palavra do mundo para mim, é a empatia. E eu acho que tanto para o bem, eu acho que ela funciona para a gente tanto para o bem quanto para o mal, porque às vezes você se coloca tanto no lugar do outro. Eu conversei isso com a minha mãe esses dias. A gente passou uma situação, você sabe, eu nem vou trazer para cá, e em algum momento a gente ficou tão sofrido e a gente falou, cara, a gente se põe tanto no lugar do outro, mãe, eu aprendi isso dela. E que às vezes, quando a gente acaba esperando que o outro fará isso conosco. E quando não faz, você faz, poxa, mas por quê, né? Que não fez. E não é uma coisa que está muito em voga nesse momento. Essa polaridade. Se é que já esteve, né? Então, eu não sei, e isso eu conversei com outras duas amigas nossas, a gente estava falando de o quanto que nós temos, e eu trago isso, a gente teve a sorte de ter um grupo de amigos muito grande na nossa adolescência, e que a gente carrega até hoje. E aí, duas amigas, eu vou citar os nomes aqui, a Kátia e a Julie, a gente estava conversando, falando sobre a dificuldade que a gente teve depois de adulto de se conectar com outras pessoas. É claro que a gente se conectou com outras pessoas, claro que a gente fez outras amizades, é claro que a gente pediu, mas a gente teve uma sorte de se conectar tão pura e tão forte em algum momento das nossas vidas com esses amigos que a gente está carregando para sempre. Então eu acho que sim. Porque a gente tinha muito essa troca, a gente tinha muita conversa, nós éramos todas diferentes e a gente conseguia conversar e conseguia estar junto e matar quase os nossos pais com a conta de luz, com a conta de telefone que a gente gostava. Não tinha WhatsApp, né? Isso é cringe de novo. Mas a empatia, eu acho que eu queria trazer, mais uma vez, eu vou falar só desse projeto, quando eu falo, vem tomar um chá comigo, vem conversar um pouquinho, vamos bater um papo, me fala sobre você, sobre os seus projetos, sobre as suas coisas, deixa eu te ouvir. E eu acho que teve em voga de alguma forma, a gente aprendeu isso em algum momento, mas eu tenho muito medo disso estar se perdendo, muito. Então, por isso que eu falei, você na escola, como você sente isso com os alunos? Ainda quando cai um lápis no chão, o outro ajuda a pegar? Ou chuta o lápis para o outro lado? Eu acho que as duas coisas acontecem. As duas, e eu acho que sempre vai acontecer. Porque entra em pauta o que você falou agora há pouco do pó de giz. É exemplo.
a criança vai reproduzir o que ela vê. Ela aprende com exemplos. Por mais que a gente fale qualquer coisa, se a gente não der o exemplo, esquece. O que a criança segue é exemplo. Não é blá blá blá. Não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Ó, tem que atravessar na faixa, hein? E atravessa correndo no meio da marginal. É o exemplo. Então, se a criança conhece violência em casa, por que que ela vai agir diferente? Ela não conhece outra coisa. É isso que ela conhece e é isso que ela vai reproduzir. A criança que tem amor em casa vai reproduzir o amor onde ela for. Ela vai ser uma criança amorosa. Uma criança que tem atenção em casa, ela vai também receber essa atenção da mesma forma na escola. Então, se ela escuta em casa, ela vai saber escutar também onde ela for. Então, é algo que é um exemplo. O pessoal tem até comediante que tira sarro disso, ele fala, quando a gente conhece os pais da criança, a gente entende por que que ela é daquele jeito. E é bem isso, é bem isso. A maioria dos casos é isso. A gente conhece nas reuniões de pais, muitas vezes os responsáveis, e aliás é uma coisa muito triste também, porque geralmente os pais que vão nas reuniões, quando vão, são os pais das crianças que não têm dificuldades na escola. Eles vão e recebem todos os elogios que a gente tem a fazer daquelas crianças. Mas aqueles que a gente precisa da ajuda, da parceria, estudante, família e escola, a gente não consegue fechar esse triângulo, muitas vezes porque os pais não estão presentes. Né? Eles depositam a criança na escola e vão buscar, e é isso. É muito triste. Muitas vezes eles não têm estrutura para ser pais. E eu não estou julgando esses pais. Muitas vezes eles têm dificuldades também, que eu não conheço. Eu acabo pagando muitas vezes por isso? Sim. Faz parte do meu trabalho. Infelizmente. Né? Cobrir uma coisa que o outro não faz. Ou porque não sabe fazer, ou porque não tem condições de fazer. É muito difícil. E na escola, numa das escolas que eu trabalho, a gente tem um roteiro de estudo interdisciplinar, que a gente chama de REI, que trabalha várias coisas diferentes. Então, a gente já trabalhou a questão LGBTQIA+, a gente já trabalhou a questão de drogas, várias coisas, falar sobre esportes e vários temas, né? Porque são escolhas que eles fazem. Eles escolhem o tema, a gente vai buscar o tema, se juntam os professores em reunião, prepara o material para trabalhar o assunto que eles querem. Então, a gente separa alguns horários e dias da semana para fazer isso. E é incrível, é incrível. A gente acaba pesquisando e aprendendo mais também, e a vida é um aprendizado, né? A Elaine falou que na arquitetura também, o pessoal mete o bico pra caramba na hora que tá fazendo as coisas. E o Leonel respondeu pra gente que é Filosofia Pura, do Caetano Veloso. Caetano. Poema. E a Cíntia está dizendo muito do que a gente está conversando, que é, eu vejo isso hoje em dia com os adolescentes. Eles não têm amigos, eles não têm empatia. E eu acho... Não são todos não, tá? Não, eu sei, graças a Deus. A gente tem... Eu acho, e é por isso que eu quero... Sabe aquela história de que é um grãozinho de areia? Eu quero... E eu sei que você e outras pessoas que eu quero trazer aqui vão ser grãozinhos de areia que a gente vai, sabe, vai colocando um pouquinho aqui, vai colocando um pouquinho lá, e aí alguém ouve da gente aqui, talvez isso traga essa luz, esse remedinho para as pessoas. E eu tô trazendo isso de novo porque me assustou quando a quantidade de pais que está dizendo, pelo amor de Deus, abre a escola, eu quero mandar meu filho, e eu não aguento mais, e não sei o quê. Só que, ao mesmo tempo, tem o oposto, tem o inverso, que é o que eu falo, se coloque no lugar dos pais, que eu não sei como é que está o trabalho, se não está podendo ir trabalhar, se não está tendo condições de sair, porque tem que deixar o filho em casa. E aí eu fiquei, gente, que loucura! Como é que você toma partido de seja qual for o lado? É muito Não difícil. dá. A gente está falando de um momento tão polarizado, de um momento tão... Ou é ou não é, ou é 8 ou 80, ou você é esquerda ou você é direita.
que eu falo, gente, eu rezo tanto pela linha do meio. E aí, quando você vai pegar papos polêmicos como esse, você vai olhar, pô, mas essa mãe tá querendo jogar o filho na escola a qualquer custo, e a pandemia. E, claro, é muito difícil, a gente tá, né, não é assim. Tem casos e casos. O porquê né, quais são os casos? E aí eu falei, gente, é um nó, é um nó. Eu quero conversar com as pessoas, justamente, porque nem eu estou falando, a gente tem essa liberdade, esse cuidado, você como professor, e eu reitero, para quem entrou depois, professora de rede pública de ensino, que está ali, que está na linha, que está brigando, que também eu acho que é uma linha de frente devido a essas proporções, mas porque está segurando uma barra ali, porque tem muito aluno que não está entendendo nada, que deve trazer isso para dentro da sala, dentro da aula, né? Tipo, "Ai, não aguento mais, quando que isso vai passar?" Sim. E, cara, não sei chegar na linha do meio. Eu não tô Eu acho que conseguindo. não tem linha do meio, Tati. Eu acho que não tem. A gente chegou num ponto que não tem linha do meio. A gente tem sim que tomar partido, né? Não tem como ser neutro, Não, isso não. porque, né, não tem como ser neutro A brincadeira do shampoo. infelizmente, o poder não está na nossa mão de tomar grandes decisões. A gente pode, como grãozinho de areia, fazer a diferença na vida de alguns. Mas o poder não está na nossa mão. E é isso que é o problema. Quem está com o poder na mão vai tomar partido de um lado só e vai esquecer o outro lado. Isso é muito complicado. Isso é muito Muito. complicado. E a gente, como professor, também não pode fazer isso. Eu não posso ver só o meu lado. Mesmo que ninguém veja o meu lado, porque não vê o lado do professor, eu tenho sim que ver o lado do aluno, eu tenho sim que ver o lado da família. Eu tenho que ver. Porque eu não sei o que está acontecendo e não está fácil para ninguém. Eu preciso acolher, mesmo não sendo acolhida. É isso, entendeu? Mesmo não sendo acolhida. Não pelos amigos, né, amiga? Aí é diferente. Deixa eu abordar um outro assunto com você. A gente está falando de escola, a gente está falando de projeto. E aí eu quero só, como exemplo, aonde o estudo. Acho que você tinha um sonho, eu sei qual é, e que o estudo te levou, independente da carreira que você seguiu, o fato, viu? Olha só o que eu tenho aqui, olha só. Isso aqui foi uma amiga minha que me trouxe de fora, né? Mas sim, era um sonho meu ir pra Disney, sempre foi um sonho meu. Mas é um negócio complicado, né? É muito caro. O negócio é muito caro. E tá cada vez mais, né? O dólar do preço que tá. E quando eu tinha 14 anos, eu pude ganhar uma viagem de presente pra Disney da minha irmã. Eu não consegui o visto. E aí eu não fui. E fiquei muito frustrada. Né? A frustração foi a desvantagem. A vantagem, eu tive tempo de estudar para poder me virar lá fora. Né? E foi perrengue zero. Nenhum, nada. Não tive dificuldade nenhuma. Tá certo que eu fui como turista, mas mesmo assim conversei com muita gente. No parque a gente conhece muita gente, nos parques a gente conhece muita gente também. No hotel, se tiver algum problema, porque a gente teve problema no hotel, e para poder pegar o telefone e ir falar, né? E é algo que eu também gosto de trabalhar com os meus alunos. Eu estava trabalhando isso nas aulas presenciais antes da pandemia. Pequenas situações cotidianas de quando a gente viaja para fora do país. Então, como chegar no aeroporto, ou como fazer uma reserva no hotel, ou no restaurante, coisinhas pequenininhas assim, mas de grande valor. Onde é que é o banheiro, pelo amor de Deus? Tem que saber chegar no banheiro. Mas tem que saber pedir informação para chegar no hotel onde você vai ficar. Você vai viajar para fora? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe só quando você tiver com 40 e poucos anos? Então, vai estudando agora. Ninguém garante que você vai chegar lá e todo mundo vai te entender. Eu tive aluno particular que falou, putz, se eu soubesse disso quando eu fui para a Disney e agora que está estudando inglês, fala, nossa senhora, eu passei o perrengue porque eu não sabia como é que falava isso. Então, você vai como turista, você vai aproveitar bastante? Com certeza vai. Mas se você souber a língua, porque o pessoal não vai falar português lá,
Se você souber, você passa muito menos aperto e aproveita muito mais. Porque nos parques mesmo tem muita coisa de história, dos personagens e coisas dos desenhos animados, que é uma coisa. É realmente encantador. Ir pra Disney é uma coisa encantadora e se um dia eu puder, eu vou de novo. E, nossa, é aquela coisa de olhar pro Mickey e falar, eu não acredito que eu tô aqui, eu sou criança de novo. É muito divertido. E foi muito importante ter a língua inglesa para fazer essa viagem. Foi muito bom. Foi muito bom. Ainda é a língua inglesa, eu não aprendi. Estou aprendendo com a minha teacher, Salinas, mas no currículo ainda é a principal língua do mundo todo, ainda é. Sim. E aí eu queria, com isso, você foi, você chegou. Vamos deixar uma mensagem, daqui a pouco a gente, acredite, já vai acabar. Tem 2 minutos para as 9. Como assim? Ah, não. Acredite. Vai ter que me convidar outro dia, vai ter que me convidar de novo. Vamos, a gente vai voltar a falar. Eu não sei se ela vai cair. Assim como você, somos novinhos de live, eu acho que fica só 1 hora. Mas eu queria que você começasse a se despedir, falando um pouquinho disso, falando desse incentivo do estudo, que eu acho importante. E eu vou convidar outras pessoas para tomar um chá comigo. Provavelmente vai ser toda segunda-feira, às 8 da noite. Opa! E aí eu queria que você pudesse dar um tchau pra gente começar a finalizar isso. Espero que não caia, viu, gente? Se cair, eu vou salvar. Ah, isso salva, por favor. Então, antes de me despedir, eu queria deixar esse recado. Estuda. Estuda porque é o que vai te garantir. Qualquer coisa que você queira é ter conhecimento. Estuda o que você gosta, o que você quer. Mas estuda. Tenha o conhecimento na sua manga, sabe? Para ninguém te passar para trás, sabe? Para sua satisfação também, porque é muito bom saber uma coisa que você admira ou que você gosta. É muito bom. Se você é professor, professora, pai, mãe, estimule o estudo, porque a educação é o único caminho. É o único caminho. É o caminho para a empatia, é o caminho para o respeito, né? O respeito é a minha palavra favorita, né? E está muito ligada à empatia. A educação é a única saída. Só tem essa. Todos os caminhos vão partir da educação. Então, eu quero muito agradecer o convite para poder compartilhar um pouquinho de quem eu sou, o que eu faço, né? E deixar esse recadinho, né? Bora educar e ser educado. Ser educado. Bom, eu quero te agradecer por vários motivos e publicamente por você estar na minha vida. Quero agradecer a todos os nossos amigos que entraram aqui na live. Teve gente que entrou, que conversou com a gente, tem gente que acompanhou, tem gente que eu não consegui ler, mas teve muita gente que chegou dizendo sucesso, teve algumas coisas. Mãe, olha lá. Ah, linda! Mãe, valeu, mãe. Espetáculo de mãe de fã, assim. A minha mãe é a Ponta firme Laine, pra eu disse na caramba. cultura de não ser nerd, penso que tem de ser nerd, sim. Adoro ser nerd. A E gente adora adoro os The Big nerds Bang também. Theory, fala. Sheldon Cooper. Nossa, A gente é time total. Sheldon Cooper, né? Meu Deus, hashtag. Então eu quero agradecer vocês todos que estiveram aqui com a gente. Provavelmente toda segunda-feira às 8 da noite a gente vai estar aqui, a gente vai conversar. Elaine, que trabalha comigo, a Elaine Prado também está presente, o William, que é meu amigo, Nivaldo, que é do Joaquim Silvado. Eu não vou conseguir falar todos os nomes. O Leonel, que é um amor de amigo que eu também tenho na vida, um outro presente. Meu chefe. Ai, falei chefe, eu não gosto. Meu diretor. Dá uma bronca amanhã. A Jana, teve muita gente, meu pai estava aqui, meu filho, muita gente aqui que entrou aqui com a gente, que passou, que olhou, que ficou. Eu quero agradecer todo mundo e dizer mais uma vez, e para você, Sassá, que é uma pessoa que eu amo de paixão, e para todo mundo que convive comigo, que
que esteve por aqui. Que eu quero que a gente coloque no nosso coração um pouquinho de amor. Ah, meu irmão tá aqui! Lindo! Ei, você ouviu? Ei! Tipo, meu irmão amado, era eu. me tem para sempre. Eu quero agradecer todos vocês, eu quero deixar um pouquinho de amor para vocês. A gente quer falar sobre papos gostosos, sobre ensino, eu quero falar depois sobre arquitetura, se a Laine quiser bater um papo com a gente. Quero falar sobre vários assuntos diferentes, trazer conhecimento e trazer amor, trazer carinho para todo mundo. Obrigada, Sassá. Imagina, eu que agradeço. E lembra, gente, respeita o espaço do outro. Ninguém tá bem. Nada é pessoal. Ninguém tá bem, né? Ninguém tá bem, né? Tá todo mundo precisando. Muito amor. Obrigada, amiga. Eu amo Parabéns. você. Amo você também muito. Já deu certo, amiga. Um beijo. Deixa Obrigada. o convite para quem quiser tomar um chá comigo. Me manda um WhatsApp. O meu... A caneca tá de café. Ah, que bonitinha. Coffee time. Eu tenho que agradecer também, eu ganhei um presente, que é o meu logotipo, de um amigo que trabalha comigo também, lindo. E depois vai chegar para vocês. O meu logotipo, uma coisinha linda, fofa. Vai todo mundo ficar curioso agora. Novidade. Beijo, Sassá. Beijo todo mundo. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.